Esta semana, Ilhabela confirmou 2 casos de malária. Essa doença se coloca como mais uma preocupação diante de tantas outras também transmitidas por mosquitos, como dengue, zika e chikungunya e a febre amarela silvestre. As características de cada uma dessas doenças e como evitá-las é o assunto da nossa entrevista de sábado. Doenças transmitidas por vetores são responsáveis por mais de 17% das mortes em todo o país. São mais de 1 milhão de pessoas por ano que morrem em função dessas doenças. Sobre isso, nós vamos falar com a doutora Estela Zônia, que é especialista em saúde pública. Doutora Estela, é um prazer novamente recebê-la. Muito obrigado por estar conosco na entrevista de sábado. É um prazer. Bom, doutora, então para a gente começar, a gente precisa entender um pouquinho, né, explicar para as pessoas o que são esses vetores, né, esses mosquitos aí que causam essas doenças e que tem uma função aí, né, que é vetorizar essas doenças. Quais são esses vetores? A gente tem que primeiro entender o que é um vetor, né? É um ser vivo que carrega o micro-organismo, o vírus, muitas vezes, de um doente para uma outra pessoa que então fica doente, né? É o caso do Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, chikungunya, zika, né? E que carrega o vírus, então, de um indivíduo para o outro. Isso é vetor. Então, mais conhecido, então, de fato, é a dengue, né, de toda a população. Aí a gente costuma falar muito aí nos noticiários, mas também existe outras aí que aparecem principalmente nessas épocas do ano. Quais são essas doenças, doutor? E como que acontece esse contágio, então? As arboviroses, que a gente fala, né? A arbovirose é aquilo que é transmitido por artrópode, por um mosquito, né? Então, a gente, até meados da década de 90, estava meio esquecido da dengue, daí ela veio, ressurgiu. Foi um impacto muito grande, né? Então, a dengue, 4 subtipos, 1, 2, 3 e 4, né? Então, nós temos esse perigo de ter dengue 4 vezes na vida. Depois, num outro momento, ouviu-se falar de zika, microcefalia, perigo da gestante. Num outro momento, muito próximo, chikungunya, uma doença de articulações bastante comprometedora que pode se cronificar. E mais recentemente, no início aqui para a nossa região, desde o início de 2018, começando um pouquinho já em 2017, o perigo da febre amarela, tanto que começou-se a fazer de rotina a vacina da febre amarela na região sudeste. Bom, nessa época do ano é comum a gente ouvir falar do aumento dessas doenças, né? Sobretudo pela questão do verão, a incidência de chuvas na nossa região. Isso é comum acontecer? Quais são os fatores que levam essas doenças a ser mais fortes nessa época? Juntando umidade com calor, faz com que a eclosão dos ovos do mosquito e que a dinâmica do desenvolvimento dos mosquitos envolvidos seja muito rápida. Então, é tradicional, a gente sabe que verão tem mais calor. Então, o que nós podemos fazer nisso? E isso é importantíssimo da gente recordar. Na mata, nós não vamos conseguir fazer prevenção de mosquito. Mas dentro das cidades, embora tenhamos um modelo de urbanização muito complicado, com muita aglomeração humana, as pessoas esquecendo aquela aguinha parada, fazer o dever de casa. Faz muitos anos que nós todos da saúde, né, falamos sobre isso. Não deixe água parada, olhe as calhas, olhe brinquedo de criança que fica no quintal. Então, fazer a prevenção primária, é isso que nós podemos fazer. Doutora, é importante também a gente citar a questão dos sintomas, né? Muita gente confunde, acaba causando aí um alerta, né? Se acaba tendo uma febre, algum outro sintomas. Quais são os sintomas dessas doenças que a gente acabou de citar? Se você tem uma febre, todas essas doenças dão febre, você tem que procurar um indivíduo que sabe diferenciar entre uma doença e outra. Não fique fazendo automedicação. Por quê? Tem doença que não pode usar alguns remédios, que pode piorar, que pode vir a sangrar por conta disso. Vamos recordar os sintomas. Dengue, febre alta, manchas pelo corpo, dor no corpo, mal-estar geral importante, às vezes vômito, né? Zika, olhos vermelhos, febre que costuma ser um pouco mais baixa, mal-estar geral. Chikungunya, também dá febre, dores articulares, às vezes inchaço articular importante, febre amarela. Fase 1, febre, mal-estar, dor no corpo. Não dá para diferenciar de outras febres do mesmo tipo por vírus. Depois a pessoa pode melhorar
e vir a ter ou não um período de agravamento. Se esse período de agravamento ocorrer, falência do fígado, falência dos rins, sangramentos, coisas muito graves. A gente sabe que temos aí algumas vacinas aí na rede, inclusive na rede pública, mas por conta dos mitos, né, das fake news aí que rolam aí nas redes sociais, principalmente, acaba com que as pessoas se distanciem, acaba não indo e não procurando essas vacinas. É importante se vacinar, se prevenir dessas doenças. Existe algum outro método? Nós não temos ainda vacina contra zika, contra chikungunya. Existe uma vacina de dengue, mas não está sendo muito praticada. Mas a vacina de febre amarela é um clássico da saúde pública. É um clássico, tem muitos anos que ela é aplicada. É uma vacina segura, mas é uma vacina de vírus vivo, então pode dar reação. Cerca de 5 a 10% das pessoas que tomam a vacina de febre amarela vão ter aquelas reações que a gente já está acostumado. Mal-estarzão, dor no corpo, uma náusea, uma febrícula, porque é vírus vivo, é vírus atenuado, amansado, mas ele é vivo. Raríssimas vezes ocorre uma reação mais forte. Bom, doutora, muito obrigado então por esses esclarecimentos. Acredito que vai ajudar muita gente. Muita gente ainda tem dúvidas, sobretudo nessa época que a gente volta a falar desses assuntos, né? Que é importante ao longo do ano, mas sobretudo em função da incidência de chuvas nessa época, é importante estar sempre relembrando. Então a gente agradece mais uma vez a sua participação. Eu agradeço a oportunidade de poder conversar com o público. E a gente volta então aos estúdios do Band Cidade. No próximo bloco tem a agenda cultural e o vencedor do projeto Poçante Novo aqui no Band Cidade. Hora certa, 7h09 agora.